Meu amigo, deixa eu puxar um banco aqui e te contar uma daquelas histórias que a gente só escuta quando roda sozinho por essas estradas quentes de Alagoas. Eu, Zeca Estrada, já passei por muita coisa nessa vida de caminhoneiro, mas tem uns causos que grudam na memória de um jeito estranho, como se o vento da madrugada ficasse soprando aquilo no ouvido da gente toda vez que a luz baixa e o silêncio começa a pesar. Essa história aconteceu perto de um vilarejo pequeno, lá para os lados de Santana do Ipanema. Lugar simples, gente boa, mas cercado de um silêncio que não é o silêncio normal da roça. É aquele silêncio parado, grosso, que parece observar mais do que descansar. Eu estava levando umas caixas de mantimento para uma fazenda da região e tinha resolvido parar num posto velho, daqueles que só tem um frentista calado e um bar com cero de café requentado. Já era fim da tarde, sol preguiçoso, o céu todo desbotado. Enquanto eu abastecia o bruto, o frentista, um rapaz magro com o rosto queimado de sol, perguntou para onde eu seguia. Quando eu falei o destino, ele ficou sério. Sério de um jeito que eu não estou acostumado a ver em gente de estrada. Ele disse que naquele rumo tinha um cemitério antigo, tão antigo que ninguém da região lembrava direito de quem tinha sido enterrado por lá. Só que de uns tempos para cá, a tal estrada de terra que passava rente ao muro velho tinha virado motivo de cochicho. O rapaz comentou que à noite dava para ouvir coisa no meio do escuro. Não explicou o quê. Só balançou a cabeça como quem prefere não dar nome para desgraça. Eu ri meio sem graça, porque caminhoneiro que se preza tenta evitar a superstição. Mas vou te dizer, aquele olhar dele ficou martelando na minha cabeça mesmo depois que voltei para Boleia. Peguei a estrada de chão e fui seguindo devagar. O vento carregava um cheiro de terra quente misturado com mato amassado, um aroma típico do agreste, mas tinha outra coisa ali no meio, algo mais frio, como se viesse das sombras que se alongavam pelo caminho. Quando o sol se escondeu de vez, o céu virou um pano escuro salpicado de umas poucas estrelas. A estrada parecia mais estreita e o horizonte sumiu atrás da escuridão. Aí foi que eu vi o muro do tal cemitério, torto, manchado pelo tempo, com umas cruzes espremidas do lado de dentro. Parei o caminhão só para ajeitar os faróis, mas a verdade é que alguma coisa ali me chamou a atenção. Não sei explicar, senti como se tivesse alguém olhando de dentro daquele lugar abandonado. Respirei fundo, desci do caminhão e olhei ao redor, tudo parado, só o vento arrastando folhas secas. Foi quando eu ouvi um som fraco, baixinho, vindo lá de dentro. Não era voz, não era passo, parecia um sussurro, mas um sussurro embargado, carregado, como quando alguém tenta falar com a boca cheia de terra. Eu sei que parece exagero, mas aquilo fez meu peito gelar na hora. Fiquei imóvel, olhando para o muro, esperando alguma coisa aparecer, mas nada se moveu. O vento parou de repente, como se alguém tivesse mandado ele calar a boca. E eu comecei a sentir um peso diferente no ar, como se a noite tivesse ficado mais grossa ao meu redor. Nessa hora lembrei do frentista e das histórias que ele tentou evitar. Pensei em voltar para o caminhão e seguir viagem, mas antes mesmo que eu desse um passo, o tal sussurro veio de novo, dessa vez mais claro, mais perto, como se tivesse subido do chão. Eu não devia ter escutado, mas escutei. E aquilo marcou o começo de uma história que eu nunca mais consegui esquecer. Porque naquela noite, meu amigo, eu descobri que tem terra que não aceita silêncio. E tem lugar em que o passado insiste em continuar falando. Depois daquela primeira noite estranha perto do cemitério, eu segui viagem tentando convencer minha cabeça de que tinha imaginado todo. Caminhoneiro cansado escuta coisa mesmo, ainda mais quando roda dia inteiro por estrada de chão. Mas o problema é que quanto mais eu tentava esquecer, mais aquilo voltava, como se o sussurro estivesse grudado no fundo da minha consciência.
Passei a madrugada inteira revivendo aquele som abafado subindo da terra e dormi mal, inquieto, ouvindo o vento arranhar a lataria do caminhão. No dia seguinte, eu entreguei a carga na fazenda e resolvi voltar pelo mesmo caminho, mas agora com a luz do dia. Queria provar para mim mesmo que não tinha nada demais naquele lugar. O sol de Alagoas bateu forte, iluminando o campo seco e o mato baixo. O muro do cemitério apareceu lá na frente, dessa vez clareado, mostrando rachaduras profundas e umas cruzes tortas. Parecia só um cemitério comum de roça, abandonado pelo tempo. Parei de novo, mesmo sem precisar, porque alguma coisa me puxava ali. Talvez curiosidade, talvez teimosia, ou talvez aquilo que eu ouvi realmente tivesse mexido comigo mais do que eu queria admitir. Desci do caminhão e comecei a andar devagar pelo lado de fora do muro. O chão rachado, o cheiro de terra quente, o silêncio pesado. Não tinha nenhum pássaro cantando, nenhuma cigarra, nenhum barulho de fazenda. Nada. Só aquele silêncio que parece respirar. Foi então que vi um homem parado perto do portão de madeira, segurando um chapéu gasto na mão. Alto, magro, barba grisalha. Olhar de quem já tinha visto muito mais do que queria. Perguntei se ele era o responsável por cuidar do lugar. Ele soltou uma risada curta, sem alegria, e disse que ninguém cuidava daquilo havia muito tempo. Depois me perguntou o que eu estava fazendo ali. Quando expliquei sobre o sussurro da noite anterior, ele ficou sério na hora, como se eu tivesse dito algo que ele já esperava ouvir. O velho se apresentou como o seu Arnaldo, morador antigo da região. Contou que aquele cemitério era mais antigo do que qualquer um da vila conseguia lembrar. Disse que muita gente daquelas bandas tinha medo de passar perto dali depois que o sol ia embora. Não era só superstição, era experiência. Segundo ele, algumas pessoas que transitavam por aquela estrada ouviam coisas parecidas com o que eu ouvi. Murmúrios, gemidos abafados, sons que pareciam subir direto da terra. Outros diziam ter visto vultos caminhando por entre as cruzes, mas nenhum desses vultos deixava marcas no chão. Enquanto escutava, sentia um arrepio subir pelas costas. O velho falava de um jeito calmo, sem dramatizar, como quem já tinha aceitado aquelas coisas como parte da vida. Ele disse que certa vez encontrou a porta do portão aberta sozinha, mesmo jurando que tinha fechado na noite anterior. Disse também que algumas covas pareciam mexer durante a madrugada, como se algo respirasse debaixo do chão. Perguntei se alguém já tinha tentado investigar. Ele deu de ombros, olhando para o horizonte. Contou que a maioria preferia evitar, porque mexer com o que está quieto pode acordar coisa que não devia. Mas, depois de um momento de silêncio, admitiu que havia um túmulo específico que sempre chamava mais atenção. Um túmulo velho, sem nome, sem cruz, só um montinho de terra e uma pedra grande apoiada por cima, como se alguém tivesse tentado impedir que aquilo fosse aberto de dentro para fora. O velho disse que, nas últimas semanas, aquele montinho parecia mais alto do que antes, como se alguém empurrasse a terra devagar, quase imperceptível, mas constante, e que nas madrugadas era dali que vinham os sons mais fortes. Aquilo me atingiu como pedrada. Percebi que o que eu tinha ouvido na noite anterior não era delírio, nem cansaço, nem sombra. Era real. E era antigo. O velho Arnaldo olhou para mim com um olhar pesado, quase de aviso, e falou que se eu quisesse continuar passando por aquelas estradas, precisava entender que nem toda voz é feita para ser respondida. Voltei para o caminhão sentindo o coração bater mais rápido, tentando juntar o que ele contou com o que eu tinha ouvido. Parecia que a estrada, o cemitério e aquela terra seca carregavam algo que não pertencia ao mundo dos vivos. E quanto mais eu pensava, mais parecia que aquilo estava tentando me puxar de volta, como se a terra tivesse gostado de ser ouvida. Quando dei partida no caminhão, o velho ainda estava lá, parado no portão, olhando para mim com um olhar que misturava pena e preocupação. E foi aí que eu percebi o que realmente me assustou.
Ele não parecia ter medo do cemitério. Ele parecia ter medo de eu estar ali. Depois daquele encontro com o velho Arnaldo, eu tentei seguir viagem como se nada tivesse acontecido, mas meu coração teimava em acelerar cada vez que a lembrança do sussurro voltava. Era como se a terra tivesse uma voz própria, chamando meu nome sem usar palavra nenhuma. Passei o dia rodando, mas a cabeça permanecia presa naquele cemitério torto. Eu não sou homem de se deixar levar por besteira. Só que tem coisa que não é besteira. Tem coisa que é aviso. Quando anoiteceu, o céu de Alagoas ficou pesado, cheio de nuvens grossas que escondiam a lua. O vento quente soprava seco, trazendo aquele cheiro de poeira misturado com o mato queimado. Eu parei o caminhão numa área de descanso, mas dormir ali parecia impossível. Minha mente repetia a imagem do túmulo sem nome, aquele que o velho disse que vinha crescendo aos poucos. Quanto mais eu pensava, mais crescia dentro de mim a sensação de que alguma coisa ali estava fora do lugar. Como quando a estrada faz um barulho estranho e você sabe que tem um problema mesmo sem ver. Não aguentei. Peguei a lanterna, dei partida no bruto e voltei pela estrada esboracada. O farol iluminava o chão duro, projetando sombra onde não devia ter sombra nenhuma. Cheguei ao cemitério pouco antes da meia-noite. O muro velho parecia mais torto, como se estivesse cedendo para dentro, puxado por algum peso invisível. Desci devagar, segurando a lanterna com força, e senti o ar ficar mais frio, bem diferente do calor que costuma grudar na pele durante a noite no agreste. Passei pelo portão, que dessa vez estava entreaberto. Isso me fez parar. O velho tinha dito que fechava aquele portão todo dia, e eu lembrava claramente que estava fechado quando passei mais cedo. Empurrei a madeira devagar e ela rangeu como se estivesse reclamando da minha presença. Entrei. Lá dentro, o silêncio era tão forte que parecia um som por si só. As cruzes tortas, a terra seca e o mato ralo criavam uma paisagem que não parecia pertencer a ninguém vivo. A lanterna iluminava uma parte pequena e o resto do cemitério desaparecia numa escuridão espessa. Foi quando ouvi um som fraco, abafado, vindo do fundo. Parecia um gemido preso, como se alguém tentasse pedir ajuda com a boca cheia de poeira. Meu corpo inteiro gelou. A lanterna tremia na minha mão. Mesmo assim, dei alguns passos seguindo aquele som. Meu coração batia tão alto que eu quase não ouvia meus próprios passos. Quando cheguei perto do canto mais escuro, vi o tal túmulo sem nome, que o velho Arnaldo tinha mencionado. E ele estava diferente. A terra estava mais alta, como se alguém tivesse empurrado de baixo para cima. Era como um peito respirando lentamente, subindo e descendo numa agonia silenciosa. Me aproximei, sem fôlego, e a terra mexeu de novo, dessa vez bem mais forte. Foi aí que o som veio claro. Não era sussurro, não era gemido, era uma voz, fraca, arranhada, como se passasse por dentro de pedra. Uma voz que dizia meu nome. Eu recuei sem perceber, tropeçando numa cruz caída. A lanterna bateu no chão e apagou. A escuridão me envolveu inteira, pesada, quase sólida. E dentro dessa escuridão, o som continuou. Meu nome repetido, repetido, repetido. Cada vez mais claro, cada vez mais perto. Tentei correr, mas minhas pernas não obedeceram. Era como se o chão tivesse virado areia movediça. A terra tremia, como se algo tentasse sair, e eu sentia o peso daquilo subindo pelo ar, tocando minha pele como um sopro quente. O portão atrás de mim bateu sozinho, fechando com força, deixando claro que eu não devia ter voltado ali. Quando consegui forçar meu corpo a se mexer, dei alguns passos cambaleantes e recuperei a lanterna.
Ao acendê-la, vi algo que fez o meu sangue gelar. A terra do túmulo tinha rachado, abrindo uma fenda estreita, e de dentro saía um fio de sombra, como fumaça densa, subindo devagar e tomando forma. Uma forma que não parecia humana, mas que tentava ser. Ombros estreitos, braços longos demais e uma cabeça baixada, como se não soubesse ou não conseguisse manter o corpo em pé. A voz veio outra vez. Mas agora não vinha só do túmulo. Vinha do ar todo. Vinha da parede de sombras. Vinha até do chão sobre meus pés. E ela repetiu meu nome com uma clareza que nenhum morto deveria ter. Foi ali, naquele momento, que eu entendi que o cemitério não queria só ser ouvido. Ele queria ser respondido. Quando aquela coisa saiu do túmulo sem nome, eu senti meu corpo inteiro travar, como se o ar tivesse virado pedra dentro do peito. A sombra se ergueu devagar, tentando lembrar como era ser alguma coisa viva. Os braços longos raspavam o ar como se procurassem apoio. A cabeça tombada parecia pesada demais, e a forma toda se contorcia como raiz velha tentando se soltar da terra. A voz, aquela mesma voz que dizia meu nome desde a primeira noite, ecoava de todos os lados, firme e arrastada, carregada de uma tristeza antiga que não tinha fim. Eu dei um passo atrás, mas o chão parecia puxar meu pé, como se a estrada quisesse me segurar ali. A luz da lanterna tremia, e cada vez que falhava por um segundo, a criatura parecia pular alguns palmos para frente, como se a escuridão favorecesse o movimento dela. Eu sentia que, se a luz apagasse de vez, aquela sombra ia se fechar em cima de mim, como cobra pegando presa. A coisa levantou o rosto, e naquele momento eu percebi que não tinha olhos. Nenhum. Só uma pele fina puxada para trás, tensa, como tecido molhado grudado num osso que já devia ter virado pó há muito tempo. Mesmo sem olho nenhum, eu sabia que ela estava olhando para mim. Sabia que ela me reconhecia. Ali, naquele instante, era como se a terra inteira soubesse o meu nome. A voz ficou mais forte. Não era pedido, não era aviso, era ordem. Uma ordem que tentava entrar direto no pensamento. E eu senti um calor estranho na nuca, como se mãos invisíveis estivessem tentando me virar de volta para o túmulo. O vento começou a rodar ao meu redor, juntando poeira, folhas secas e uma sensação de sufoco que foi tomando minha respiração. O portão do cemitério batia sozinho, abrindo e fechando, como se risse de mim. Eu sabia que tinha duas escolhas: correr ou enfrentar. E correr ali não era escapar, era entregar as costas. Então eu fiz a única coisa que me restava. Firmei o pé no chão, levantei a lanterna com as duas mãos e mirei direto no rosto vazio daquela sombra. A luz balançou, quase apagou, e meu coração parou por um segundo. Mas ela acendeu de novo, mais forte, e bateu em cheio naquela pele esticada. A criatura recuou como se tivesse levado uma pancada. O corpo dela tremeu inteiro, como poeira pegando vento. A voz desapareceu por um momento, depois voltou mais fraca, mais distante, como se estivesse perdendo força. Aproveitei a brecha e avancei um passo. A luz atingiu o peito da sombra e, naquele instante, ela se abriu em rachaduras, como se fosse feita de barro seco. Cada rachadura soltava uma fumaça escura que subia e evaporava na noite. A terra ao redor começou a se mexer, respirando de novo, só que dessa vez não puxava para cima. Afundava, como se o próprio chão quisesse recuperar o que tinha perdido. A criatura, já fraca, tentou se segurar na borda da cova, mas a luz da lanterna fez o corpo dela rachar mais. A voz chamou meu nome pela última vez, dessa vez não como ordem, mas como pedido. E a terra engoliu. Quando tudo parou, o cemitério ficou silencioso de um jeito que eu nunca tinha visto. Nem vento, nem bicho, nem sombra. Só eu, parado, com a lanterna tremendo na mão e a certeza de que tinha visto algo que não era para olho humano nenhum ver. Fechei o portão com força, dei as costas e saí daquele lugar sem olhar para trás.
A estrada me acompanhou com aquele silêncio pesado, mas agora era um silêncio cansado, como se o solo tivesse voltado a dormir. Voltei para o caminhão, dei partida e segui viagem até ver as primeiras luzes da cidade. Quando cheguei no posto onde o frentista trabalhava, o rapaz olhou para mim com uma expressão estranha, como se soubesse. Ele perguntou se eu tinha voltado pelo caminho do cemitério. Eu só respondi com um aceno. Ele não questionou mais, não precisava. Hoje, toda vez que eu passo por aquelas bandas, faço questão de evitar aquela estrada. Se for preciso dar uma volta enorme, eu dou. Caminhoneiro aprende a respeitar a estrada e aprende também que tem silêncio, que não é silêncio de lugar vazio não. É silêncio de lugar cheio demais. E se tem uma coisa que eu levo dessa história, é que nem tudo que está enterrado quer ficar quieto. Tem voz que não quer ser esquecida. Tem sombra que não aceita repouso e tem estrada que guarda mais coisa do que mostra. Se você gostou desse relato, comenta aí o que achou e me diz se já passou por algum lugar que dava essa sensação de terra observando a gente. Aproveita e se inscreve no canal para acompanhar mais causos como esse, porque estrada é longa e história é o que não falta. E se quiser continuar no clima de arrepiar, assiste o último roteiro que eu contei aqui no canal, chamado A Voz que Subiu da Terra. Esse é de gelar até o osso.